Meus queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos, nesse momento, fazer a leitura do verso número 9 até o 13, mas hoje o nosso foco é no verso 12. Mateus 6, de 9 a 13, mas nosso foco é o verso 12, tá? Antes de lermos, vamos orar. Te bendizemos, ó Deus, por tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo, que tem nos iluminado e nos conduzido à compreensão da verdade. E não somente isso, ó Deus, a prática da verdade. Nesta noite, rogamos ao Senhor que seja assim novamente. Segundo a tua graça e a tua misericórdia, ajuda-nos para que aprendamos mais do Senhor e vivamos mais para o teu inteiro agrado. Assim oramos em Cristo, entregando a vida de cada um de nós nas tuas mãos, a começar em mim, e isto com gratidão e perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, meu intento nessa noite é falar com os irmãos acerca do dever de todo cristão, de, na mediação de Cristo Jesus, orar em gratidão pelo perdão recebido e perdoar também de todo o nosso coração. Vou repetir: é dever de todo cristão, pela mediação de Cristo Jesus, orar em gratidão pelo perdão recebido e perdoar de todo o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo escreve as epístolas que são conhecidas como epístolas gêmeas, e aqui eu me refiro à epístola escrita aos Efésios e também à epístola escrita aos Colossenses, ele reserva em ambas um espaço para considerar este assunto do perdão. No primeiro momento, em Efésios 4, 32, eu peço que você abra a Bíblia comigo e leia comigo. Efésios 4, 32, ele faz essa referência à questão do perdão, exatamente naquela porção da carta que é chamada da parte prática, onde ele, o apóstolo, diz que um cristão, ele tem que deixar as coisas da carne e passar a cultivar as coisas do Espírito, de tal sorte que neste capítulo 4, particularmente verso 32, ele diz assim, prestem bem atenção: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, há uma ligação direta na compreensão do apóstolo Paulo, e eu creio que isso expressa o ensino do Senhor Jesus Cristo, que aquele que foi perdoado em Cristo Jesus, e por Cristo Jesus, e tem uma nova vida, ele também experimenta uma vida como perdoador. Então, não é só, usando o adágio popular, não é? Venha a nós, e ao vosso reino, nada. Ou seja, não é apenas uma visão egoísta. Eu quero ser perdoado, eu experimento este perdão, mas eu não perdoo. Isso é incoerente, inconsistente e inconcebível na vida de um cristão. O apóstolo Paulo, então, faz a segunda referência a isso. Por favor, agora vá para Colossenses 3. E também na mesma parte da carta, a parte prática, o apóstolo Paulo faz mais uma vez referência ao perdão na vida do crente. Então, em Colossenses 3,
versos 13 e 14, lemos assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui o apóstolo Paulo faz um acréscimo ao ensino, não adulterando, mas colocando outro ingrediente muito importante, que é aquele que está na relação de perdão, ele entende o que é amor, porque quem ama, perdoa. Quem ama o quê? Perdoa. Quem não ama, ou está aprendendo a amar, vai ter dificuldade de perdoar. Só que aí, irmãos, nós nos esquecemos de uma coisa, que quando o Senhor Jesus Cristo ensinou a orar, conforme está em Mateus capítulo 6, uma das petições que certamente fariam bem para a nossa alma, estaria relacionada com a questão do perdão. E você imagina o que era para o Senhor Jesus Cristo falar sobre isso, naquele contexto ali dos judeus, onde ele estava sendo odiado por todos, ainda que no início do seu ministério, dele ver dentro da comunidade judaica uma série de partidos. Pense sobre isto. Pense quando você olha para a história pretérita do povo do Senhor, portanto no Antigo Testamento, e verifica os problemas que decorreram para o povo por conta da falta de perdão. Casos sobejos, José do Egito, como que era a relação entre seus irmãos? Mas ele perdoou. Lembram disso? Ou não? Vocês lembram de Jacó? Jacó roubou o direito de primogenitura do seu irmão, iludiu junto de sua mãe, fez uma roupa especial, cobriu-se de pelo, fez a comida, ela preparou, comeu, e ele deu ao seu pai, não foi? E ele comeu e deu a bênção para Jacó. Quando Esaú chega, que pede a bênção, disse: não tem mais bênção, meu filho. Na verdade, o que tem para você agora é a escravidão, porque você vai ser servo do seu irmão. A raiva de Esaú foi tão grande que ele fez uma promessa para o irmão dele. Qual foi? Lembra da promessa que fez com que a mãe dele levasse ele embora de casa? O que foi que ele fez? Vou matar. Então observe bem, irmãos, que quando a gente olha para esse ensino do Senhor Jesus Cristo, contemplando a própria história do povo e conhecendo Cristo, a natureza humana, não havia um ensino mais apropriado do que esse não, perdão. Porque quem não perdoa fica escravo daquele que ele não perdoa, tanto é que você não consegue mais olhar para a pessoa, falar com ela, passar no mesmo lugar. Por quê? Porque você tem uma pendência. Quem não perdoa adoece, e adoece outros. Quem não perdoa, padece. Padece. Então o que Cristo quer me ensinar? Quando diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Esse texto que nós temos aqui do nosso catecismo, o catecismo está sendo alvo do nosso estudo, tem na pergunta de número 126, a quinta petição, que está no seguinte termo: qual é a quinta petição da oração? Que é essa aqui que nós lemos no verso 12. E aí eu quero, com os irmãos, considerar 4 razões pelas quais você precisa perdoar. Aprender a perdoar. Primeira razão: você precisa aprender a perdoar em Cristo. Por quê? Porque o perdão é somente pelo sangue de quem? De Cristo. O perdão é nos dado somente pelo sangue de quem? De Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 26. Quando o Senhor Jesus Cristo está instituindo a ceia do Senhor, ele toma o cálice nas mãos, não é? E disse: este aqui é o meu cálice, o cálice da nova aliança, derramado, sangue da nova aliança, verso número 28, derramado em favor de muitos para o quê? Para o quê? A remissão de pecados.
Então ninguém será perdoado senão pelo sangue de Cristo. Isto já era dito no Antigo Testamento, quando no momento do sacrifício, especialmente os sacrifícios cruentos, e esses que representavam realmente o sangue que seria derramado, o animal era imolado, o sangue era aspergido, tinha sangue na tampa da arca do propiciatório, tudo era sangue. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o seu perdão, o perdão que você tem, que eu tenho, que me garante esse acesso para estar diante do Senhor, porque estou reconciliado com Ele por causa de Cristo Jesus, foi tão somente pelo sangue de Cristo. Não fui eu que morri na cruz com você, não foi o seu pai, não foi a sua mãe. Na verdade, nenhum ser humano poderia morrer, ou viesse a morrer, o seu sangue seria suficiente para nos perdoar. Somente o sangue de quem? De Cristo. Então, se você tem que agradecer a alguém pelo perdão, você tem que agradecer a quem? A Cristo. A Cristo. Ele que derramou o seu sangue para nos o quê? Perdoar. Tem dúvida sobre isso? Não, né? Segunda razão. Por que eu tenho que aprender sobre perdão nos termos bíblicos? Porque todos nós somos miseráveis pecadores carentes da graça de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando ele diz isso, ele anteriormente diz: não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todas a uma se extraviaram, com a boca urdem em engano, veneno de víbora há nos seus lábios. Então por que você tem que entender a grandiosidade do que é perdão? Porque você é um pecador miserável. Eu estou falando miserável em termos de miserabilidade, viu? Da condição decaída. Tanto é que nas bem-aventuranças diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Enquanto você não entender, juntamente com o perdão que vem de Cristo somente, a sua condição decaída, você sempre vai usar uma régua maior para o outro. Entenderam? E isso não estou tirando de mim não, tá? Estou tirando da Bíblia. Então abra sua Bíblia aí, por favor, e veja comigo ainda em Mateus, capítulo de número 18, verso 23. Veja que essa parábola o Senhor Jesus Cristo conta depois que ensina a orar. E é interessante isso, quando a gente observa a relação, né, do texto bíblico no sentido orgânico e progressivo, que ele ensina a orar, depois ele conta o caso. Por quê? Para você ver na prática. Quando ele diz assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos o quê? Devedores. Então esse caso encaixa perfeitamente no que Cristo ensina na oração. Preste bem atenção nisso. Verso número 23. Mateus 18, 23. Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que ele devia 10.000 talentos. Quanto é que ele devia? Não tendo ele, porém, com que pagar, pobre, miserável, cego e nu. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse o quê? Paga. Se você for pagar, você vai dar tudo e não paga. Então o servo, o devedor, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Tenha paciência, não me cobre. Eu sei que eu estou devendo, mas não me cobre. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, olha bem a expressão, o quê? Compaixão. Essa palavra compaixão, ela é usada, é a mesma para misericórdia. Ela é tomada em contraste com o estado de miserabilidade. Toda vez que você vê Deus usando essa palavra compaixão, misericórdia, é o contraste com o estado de miserabilidade humana. Perceba bem isso, tá? Ele teve compaixão de quem era o miserável.
Não tinha com que pagar. Ia vender ele, a esposa, os filhos, não ia ter nada com que pagar, não tinha como pagar. E ele teve compaixão. E por compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe o quê? A dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma condição infinitamente menor do que a que ele devia. E agarrando-o, sufocou, dizendo: paga-me o que me deve, me pague, me pague. Só que esse homem acabou de sair de uma cena onde ele foi perdoado de uma dívida. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa que ele disse, ele está ouvindo. O que é que você faria, meu filho? Eu vou dizer, você faria a mesma coisa que ele aqui, não ia pagar, porque a gente é miserável mesmo. Eu faria a mesma coisa. E o que foi que ele fez quando ouviu isso? Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: ser paciente com ele. Ele, entretanto, não quis. Não quero perdoar, não quero perdoar, não vou perdoar. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Não é assim? Então você vai entender perdão quando você entender o seu estado de miserabilidade, que você é carente da mesma graça. Enquanto você se achar melhorzinho do que o outro, está tudo errado, a régua está errada, a medida está desproporcional. Entendeu isso, meu irmão? Entendeu, irmã? Então você tem a segunda razão aqui. Primeiro, o perdão é somente pelo sangue de Cristo. Então não é meu sangue, é o dele. Ele que comprou, ele que pagou, ele que poderia, o único a dizer assim: não vou perdoar. Era o único, que ele comprou. Ninguém mais pode dizer isso não. Segundo, porque nós somos miseráveis, pecadores, carentes da mesma graça. Terceira razão, porque somos perdoados pelo Senhor por meio de Cristo. Cristo perdoa, eu preciso e Ele me perdoa. Ou você não é perdoado? Quando você senta, bota a sua cabecinha no travesseiro e deita, né? Vai dormir de noite, você dorme com a consciência pesada ou com a consciência tranquila? Por conta dos seus pecados. Porque se tiver com a consciência pesada, tem alguma coisa errada. Talvez nem durma, né? Então, por que eu tenho que perdoar? Porque de modo muito pessoal, Cristo me perdoou, irmãos. A gente, como pastor, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tratar pessoas que pecam, porque a gente também é pecador, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, a dose tem que ser muito bem ajustada. Eu peço a Deus muita sabedoria quando vou conversar com alguém, quando entender a história. Por quê? Porque naturalmente a gente erra a mão, ou pesa de mais ou de menos. Mas uma coisa particularmente que me ajuda muito a entender o outro é me colocar no lugar dele, para entender por que ele pecou. Veja, eu não estou me colocando no lugar dele para pecar com ele, tá? Porque aí eu estaria pecando. Eu quero entender o que levou aquele cidadão a pecar, as razões do coração, esse é o ponto. Porque às vezes a gente é muito rápido e certeiro para acusar o outro na sua mazela, mas não nos colocamos no lugar dele para entender que faríamos a mesma coisa. Então eu preciso entender que Cristo me perdoa de um modo muito pessoal. Eu sei os meus pecados, irmãos. Alguns até me são ocultos, a Bíblia diz, não é? Mas eu sei o que eu fiz. Não precisa alguém fazer um filme para dizer o que foi que eu fiz no verão passado, não. Eu sei o que eu fiz. E sei o tamanho da misericórdia de Deus na minha vida e da graça dele.
Então, se ele operou isso em mim, eu tenho consciência desse perdão, por que a minha medida com o outro tem que ser diferente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que Cristo ensina: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas, a minha e a sua. Você tem que estar consciente disso. Entenda isso. Então, terceira razão, primeiro, porque o perdão é somente pelo sangue de quem? De Cristo. Segundo, porque eu sou um miserável pecador carente da graça dele. Terceiro, porque ele me perdoou de um modo muito particular. Eu sei o que eu tenho feito. Também sei que tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu quê? Até aquele dia. Diga, meu filho. Você tem uma pergunta? Pode fazer que eu reproduzo. A questão é a seguinte, ele está perguntando o seguinte: se a pessoa não pede perdão, como é que eu vou perdoar? Basicamente é isso, né? Se ela não confessou, como é que eu vou perdoar? Mas veja, o princípio não é esse anterior. Porque vamos supor que alguém que fez um mal para você morreu antes de lhe pedir perdão. Aí você vai guardar essa mágoa até o dia da ressurreição? Como é que você vai fazer com isso agora? Mas é miserável, morreu e nem me pediu perdão. Estou com raiva dele até depois de morto. E tem gente que fica, viu? E como não está vendo o morto, transfere para quem está perto. Aí a miséria ainda é maior ainda. A miséria ainda é maior ainda. Então a questão é a seguinte: antes de pensar nisso, pense o seguinte: a minha disposição é em Cristo para perdoar. Eu estou disposto a, se aquela pessoa vier me pedir perdão, admitindo a culpa, perdoar, porque às vezes a gente coloca isso como uma condição, mas no fundo a gente sabe que a pessoa não vai vir fazer, essa é a nossa expectativa. Ela não vai fazer mesmo, então eu jogo para ele a responsabilidade. Se você vier, eu perdoo. E na hora que ele vem, você não faz. Por quê? Porque o que estava anteriormente posto, que deveria ser posto, não foi. Qual foi a questão? Eu não coloquei no meu coração, pela graça e poder de Cristo, a santa disposição para perdoar. Nem que ela pedisse. Mas eu morri na cruz por ele? Não. Foi meu sangue que foi derramado? Não. E por que eu estou retendo perdão? Por que eu estou retendo? Não fui eu que morri? Mas o que ele fez foi uma coisa terrível. Foi mesmo. Mas você quer uma morte tão terrível quanto a da cruz, para perdoar pecados terríveis? Foi uma morte maldita. Então, se a gente for equalizar as coisinhas, a gente tem que botar no lugar e entender o seguinte: se eu entendi que eu fui perdoado por Cristo, eu não tenho o direito de ficar retendo perdão para ninguém. E se porventura essa pessoa morrer, a minha disposição no coração está para perdoar. Agora lembra bem, nesse texto de Mateus 6, antes dele, em Mateus 5, Cristo diz uma coisa interessante: você está indo adorar, com uma oferta bonita na mão. E aí, quando você estava indo adorar, você lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Não é você contra ele, é ele contra você. O que é que Cristo diz? Vai para o culto de cara lavada, me adora, que está tudo certo. É assim que ele diz? Não. O que é que ele diz? Deixe sua oferta, vá se reconciliar e depois vem e faça sua oferta. Mas pastor, eu não fiz nada. Lá também ele está dizendo que não fez. E de onde é que Cristo tirou esse princípio? Muito simples. Quem pecou? Deus pecou contra nós ou nós pecamos contra Deus? Quem pecou? E quem desceu? Quem desceu? Mas ele não pecou. Por que ele veio?
aí se ele não pecou? Porque nós não tínhamos a mesma condição de subir, irmãos, de resolver. Então eu sou humilde em Cristo para entender essas coisas, me submeter, mesmo sem vontade, ou eu vou ter muita dor de cabeça na minha vida. E aqui, me permita, abra uma Bíblia novamente aí em Tiago 5, porque eu vou mostrar para você o problema de muita depressão, de muita angústia, de muita ansiedade, cuja raiz está aqui nessa questão. Tiago 5,16. Ouça bem, abra bem os ouvidos, tá? E aí limpe seu coração para você não estar sofrendo. Abriram? Abriram? Eu vou ler, vocês ouvem, tá bom? Ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos... Então ele está dizendo, há uma atitude de dizer o que eu fiz para o outro e ouvir dele, essa atitude mútua, de confissão. Presbítero Paulo, meu irmão, me perdoe, eu falei mal de ti. Exemplo, tá, meu irmão? Falei mal de ti, me perdoe. Eu não devia ter feito isso. Falei para fulano de tal e tal coisa, isso não aconteceu. Estou lhe pedindo perdão e já falei com ela que eu menti. O irmão me perdoa. Isso é uma confissão, é dizer do mesmo modo. Ok? Está claro? Então, confessai os vossos pecados uns aos outros. Aí, depois de confessar, o que é que eu faço? Orai uns pelos... Irmão, vamos orar. Senhor, eu pequei contra o meu irmão, estou pedindo perdão a ele, pelo sangue de Cristo. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor ajude a guardar o coração do meu irmão. Agora, por quê? Orai uns pelos outros para serdes o quê? Por que ele fala para ser curado? Porque antes de fazer, como é que eu estava? Como é que eu estava? Doente. Pastor, mas tem gente que adoece disso. Meu filho, ó. Os montes. Você acha que não adoece? Começa na alma. Da alma pode ir para o corpo. Aí fica um sistema, né? Estabelecido. Aí ele não dorme, ele não sabe que dorme, é uma enxaqueca terrível, não sabe que não passa, e perde fome, perde sono, e emagrece ou engorda, e dá coceira, e aparece tanta coisa, e a pessoa procurando, meu Deus, o que é isso? O que é que está acontecendo? Senhor, estou bem. Aí vai no médico, faz exame, não dá nada, meu Jesus, o que é isso? Aí é dor na perna, dor no braço, e ele fica levando, mas ele não quer parar, a pessoa não quer parar para pensar, meu Deus, será que tudo isso não é exatamente por causa da amargura que está no meu coração? Porque eu não perdoei. Mas está tudo bem. Não está, meu filho. Não está bem, está mal. E todos os alarmes da sua alma e do seu corpo já foram acionados, já tocaram, já retocaram. E você ainda não percebeu isso? Estampado no rosto. Precisamos entender que fomos perdoados pelo Senhor. E isso tem que ser uma realidade da nossa vida. Está claro, queridos? Quarta e última razão. Diga, meu querido irmão. Por favor. Diz. Sim, meu filho. De Mateus, né? Pronto. Isso. Uhum. Isso, também. Não é.
Exatamente. Isso. É outra realidade. É outro tratamento. Isso. Mas é ganhá-lo. Que ele está preso. Exatamente. É. Com certeza. Exatamente. Foi o que eu acabei de falar para ele, né? A disposição interior precede a minha ida. Quarta e última razão. Porque somos alvos da graça do Senhor, fomos perdoados, também para sermos perdoadores. De graça recebei, de graça o quê? Seu perdão foi pago por ti? Não, alguém pagou. Quem foi que pagou? Onde? Estou perguntando para fixar isso. Na cruz, ele pagou lá. E você pagou quanto? Eu não paguei nada. Porque até a fé para crer foi ele que me deu. Então, se eu recebi de graça, e para imitar ao Senhor, o que é que eu tenho que me tornar enquanto um crente? Um homem perdoador. É fácil? Não. Mas eu não posso me esconder atrás de nada, a não ser da cruz de Cristo, para fazer o que tem que fazer. Meus queridos irmãos, diante desse texto, nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, a nossa comum necessidade de perdão. Lembre todo dia que você acordar, Senhor, dentre tantas bênçãos que o Senhor vai me dar ao longo desse dia, eu espero que me dê. Uma delas, o Senhor não me deixe esquecer, eu preciso de perdão, Senhor. Meu irmão, quantas vezes no dia você precisa de perdão? Olha, se você fica preguiçoso em cima da cama, você já está precisando de perdão, porque preguiça é pecado. Se na hora de comer você errou a mão, na verdade errou a boca, e botou para dentro além do que precisava, você já precisa de perdão, você cometeu gula. Se você está conversando com alguém e a pessoa fez um sinal com o olho assim, e na sua mente você já imaginou que ela tivesse pecado, você está precisando de perdão. Você não é Deus para saber o que ela disse? O que ela pensou? O que você está imaginando? E se ela fez isso porque estava com um cisco no olho, não tinha nada a ver com o seu estado, mas você já está numa prevenção tão grande que se a pessoa piscar errado, você já está achando que ela falou de ti. Que loucura é essa? Mas sabe o que é isso? É o coração pesaroso. Sua alma está sofrendo. Então reconheça que você precisa de perdão todos os dias, meu irmão, todos os dias. Não é à toa que nas nossas devocionais, o que é que a gente faz? Tem que ter um momento de confissão de pecado. Para zerar a conta, irmão. Todo dia tem que zerar e a conta é grande. Então, saia daqui hoje dizendo, Senhor, eu entendi que eu preciso do teu perdão. E isso é a manifestação da tua graça todos os dias. Por isso que a oração é, Senhor, perdoa as nossas o quê? Dívidas. Aí alguém diz, mas pastor, Cristo já não pagou? Pagou, meu filho. Pagou aquela primordial lá. E pagou pelas outras. Quais outras? A que você continua fazendo e eu também. Está tudo pago. Todo dia. Perdão, perdão, perdão. Misericórdia. Então, reconheça a sua necessidade de perdão. Segundo, aprenda a pedir perdão ao Senhor e ao próximo. Olha, pedir a Deus parece ser uma coisa fácil, não é?
Ó, eu peço perdão a Deus, eu pensaria, né, o sabido, não o sábio, o sabido. Eu peço perdão a Deus, faço aqui a atrocidade, então, ninguém está vendo, só Deus está vendo. Então parece ser muito fácil. Não deveria ser essa percepção nossa, tá? Não concordo com isso, não. Mas aí pedir para quem eu estou dia a dia ali, para a esposa, para o filho, para o pastor, para o presbítero, para o outro irmão, a irmãzinha simples, não é difícil? Então aprenda a pedir perdão. Não é que você vai andar por aí, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Não, porque lembre que pedir perdão é quando eu peco. E pecar é transgredir a lei do Senhor. Então eu não vou ficar pedindo perdão por bobagem, coisa que não é pecado. Aí você pode usar até outra palavra, né? Me desculpe. Ó, pedir desculpa não é pedir perdão não, viu? Já é outra diferença, mas depois a gente entra nessa área. Mas pedir desculpa, me desculpe não, perdão, pedir perdão, confessar pecado é dizer o que fez. Então, aprenda a pedir perdão. E aí eu vou te dar uma ajudinha, tá? Por amor a você. Faça a lista de pessoas que você não perdoou, coloque o nome delas diante de Deus em oração, coloque a sua própria vida e sua consciência ficar tranquila de que você não tem que fazer nada, venha conversar comigo. Tá bom? Coloque a sua vida. Aliás, não faça uma lista não, que talvez sejam poucos, né? Você não tem muita coisa, né? Me perdoe a ironia, me perdoe mesmo. Você tem. Faça a lista e coloque. E comece a orar por essa pessoa. Ore por ela. Ore pela família dela. Porque vai ficar muito difícil você sair para pedir perdão se o seu coração não está pegado a ela pela mediação de Cristo Jesus. E o seu coração estará pegado quando você começar a orar com amor por essa pessoa. Entendeu? Não precisa dizer nada a ninguém. Vá para o teu quarto em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você quer recompensa melhor do que um coração apaziguado pelo perdão de Cristo Jesus? Não é uma bênção? Então, aprenda a pedir perdão a Deus e ao próximo. Segundo, primeiro eu aprendo a pedir perdão, né? Agora, a segunda coisa, aprenda a perdoar. O perdão é o pagamento de uma dívida. Ok? Pastor, mas ele fez uma tragédia comigo. E se ele não tiver como reparar? Aí você vai fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez, tá? Que é assim, escrevendo para Filemão. E se ele te deve alguma coisa, ponha tudo em minha conta. Só que, pastor, eu não tenho conta. Não, ele está dizendo que é para botar conta ali, ele está lembrando de Cristo. O princípio que ele pegou foi da obra de Cristo. Quem foi que levou na sua conta todos os meus pecados, que eu não tinha como pagar? Cristo. Então vai ter coisa que a pessoa não vai ter como restituir. Deixa-me dar um exemplo. Falei agora do presbítero Paulo. Vamos supor que eu tivesse falado mal dele na vista de todo mundo. Todo mundo, tá? E as pessoas que ouviram, eu não tenho como ajuntar mais. Umas mudaram, outras morreram. Como é que eu vou fazer agora, presbítero Paulo? Vou fazer uma carta aberta. Como é que eu vou fazer isso? Então, tem contas que eu não tenho mais como pagar, porque o pecado espraiou de tal maneira que não tem mais como controlar isso. Por isso que eu tenho que pensar bem antes de pecar, viu? Para não pecar. Então, a conta disso vai para quem? Porque eu não tenho como pagar. Ele não tem também, que foi sofreu. Aí você lembre do sangue de Cristo derramado na cruz para remir-nos
dos nossos pecados, vai para a conta dele, não tem como rever isso. São as trágicas consequências do pecado, algumas das quais a gente vai ter que conviver neste mundo caído, mas olha bem, com graça e misericórdia do Senhor. Então não vai ser mais um peso olhar para ele, nem ele para mim, porque houve perdão, porque houve reconciliação, porque houve restauração. Por fim, quando Cristo ensinou a igreja a orar, ele queria a saúde da igreja. Não era, irmãos? Cristo não ensinou a orar para a igreja ficar bem? Ele não ensinou a orar, ó, aqui está uma oração para você estragar com a igreja. Ele fez isso? Não. Ele está ensinando aqui o caminho para ter uma igreja abençoada. Mas olha, o inverso também é verdadeiro. Quando eu não sigo esse padrão, o que acontece com a igreja que não perdoa? Meu amigo, ela adoece. Adoece como? Aí você começa a ver os relacionamentos se quebrando, igual um cristal. Pá, pá, pá. Meu Deus do céu, o que é isso? Você quer tomar pé e não consegue. Por quê? Relacionamentos quebrados. Por falta de perdão. Então, arrependei-vos. Arrependei-vos e crede. Foi isso que foi ensinado. E é isso que nós precisamos fazer. Não é pouco, na verdade é muito, e é muito poderoso. Porque esta obra que Cristo fez em nosso favor para nos reconciliar com o Pai, os seus efeitos nos nossos relacionamentos é mais poderoso do que qualquer sessão psiquiátrica, do que qualquer sessão psicológica, do que qualquer remédio, por mais caro que seja. Por quê? Porque é o remédio divino para restaurar corações quebrados. A cruz de Cristo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada um dos irmãos. Amém.